todo dia. Provavelmente hoje mesmo. Você vai cozinhar feijão? Ou já cozinhou do mesmo jeito que sua mãe ensinou, que a avó ensinou para a minha mãe, que a bisavó ensinou para a avó? E vai achar que está fazendo algo saudável. Mas existe um detalhe nesse processo. Uma etapa que quase ninguém faz, ou faz errado, que transforma um dos alimentos mais nutritivos do planeta num acelerador silencioso de inflamação, envelhecimento celular e deficiência de nutrientes. Não é o feijão que faz mal, é o jeito que você prepara. E o mais perturbador é que a ciência sabe disso há décadas, só que ninguém te contou. Porque não tem laboratório farmacêutico que lucre com você cozinhando feijão do jeito certo. Hoje você vai entender o que acontece dentro do seu corpo quando você come feijão preparado do jeito errado. Por que esse erro específico está associado à inflamação crônica, absorção prejudicada de minerais e aceleração do envelhecimento celular, e o protocolo exato de preparo que transforma o feijão num dos superalimentos mais poderosos da dieta brasileira. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar algo que você faz todo dia. Primeiro, deixa eu te mostrar o tamanho do problema. O Brasil é o maior consumidor de feijão do mundo. Per capita, comemos mais feijão do que qualquer outro povo na Terra. Feijão com arroz é a combinação mais consumida no país, presente em mais de 70% das refeições do almoço brasileiro, segundo pesquisas do IBGE. Somos o povo do feijão. E, ao mesmo tempo, somos um dos países com maior prevalência de deficiência de ferro, zinco e magnésio na população. Somos um dos países com maior crescimento de doenças inflamatórias crônicas. Artrite, síndrome do intestino irritável, doenças autoimunes. Somos um dos países onde o inchaço abdominal, após as refeições, é tratado como normal, quase inevitável. É o feijão que faz isso? Não, é o feijão mal preparado que faz isso. E existe uma diferença enorme entre os dois. O que ninguém te contou sobre o feijão cru? O feijão é uma semente, e como toda semente, ele foi projetado pela natureza com um único objetivo: sobreviver. Sobreviver ao inverno, sobreviver à digestão de animais, sobreviver até encontrar solo fértil para germinar. Para garantir essa sobrevivência, o feijão desenvolveu, ao longo de milhões de anos, um sistema de defesa químico, compostos que dificultam sua digestão, compostos que reduzem a absorção dos seus nutrientes, compostos que, em quantidade suficiente, causam inflamação no trato digestivo. Esses compostos têm nome. O principal deles é lectina. O que são lectinas? E por que importam lectinas? São proteínas presentes naturalmente em grãos, leguminosas e cereais. No feijão cru, a concentração de lectinas é tão alta que comer feijão completamente cru causa intoxicação alimentar severa. Isso não é exagero. Existem casos documentados de internação hospitalar por consumo de feijão vermelho insuficientemente cozido. A lectina do feijão vermelho, chamada fitoemaglutinina, é classificada como toxina vegetal pela Organização Mundial da Saúde. Mas aqui está o ponto que ninguém explica. Cozinhar elimina as lectinas mais perigosas. O problema é que o preparo incorreto deixa uma quantidade residual, que, embora não cause intoxicação aguda, causa algo mais insidioso: inflamação crônica de baixo grau. A inflamação crônica de baixo grau é o estado em que o sistema imunológico está permanentemente ativado em nível baixo, sem você sentir nada específico, sem febre, sem dor localizada. Só um cansaço constante, um inchaço que não passa, uma sensação de que o corpo está sempre ligeiramente inflamado. E os pesquisadores de longevidade chamam esse estado de um dos principais aceleradores do envelhecimento celular. Não é o que você come que envelhece, é o que inflama cronicamente. O segundo inimigo escondido, o ácido fítico. Além das lectinas, o feijão contém outro composto de defesa: o ácido fítico. O ácido fítico é um antinutriente, composto que se liga a minerais dentro do trato digestivo e impede que seu corpo os absorva. Ferro, zinco, magnésio, cálcio, manganês. O ácido fítico os captura antes que seu intestino consiga absorvê-los e os elimina junto com as fezes. Você come feijão. Acha que está se nutrindo de ferro e zinco, mas o ácido fítico está sequestrado esses minerais antes que eles cheguem à corrente sanguínea.
Resultado: você come um alimento nutricionalmente rico e sai nutricionalmente pobre da refeição. Isso explica por que tantos brasileiros, que comem feijão todos os dias, têm deficiência de ferro documentada em exames de sangue. Não é falta de feijão, é excesso de ácido fítico não neutralizado. O terceiro problema: os oligosacarídeos. O feijão também contém açúcares complexos chamados oligosacarídeos, rafinose e estaquiose, que o intestino humano não consegue digerir sozinho. Esses açúcares chegam intactos ao intestino grosso, onde são fermentados pelas bactérias. O resultado é a produção de gases, muito gases. Esse inchaço abdominal que você associa normalmente ao feijão não é inevitável. É sinal de preparo insuficiente. E a fermentação excessiva de oligosacarídeos no intestino não é apenas desconforto, é disbiose, desequilíbrio da microbiota intestinal, que tem associação documentada com inflamação sistêmica, alterações de humor, imunidade comprometida e, sim, envelhecimento acelerado. 3 compostos, 3 formas diferentes de o feijão mal preparado trabalhar contra o seu corpo. E tudo isso é resolvido com uma mudança simples no preparo. Então, qual é o erro que 90% das pessoas cometem? Não demolhar. Ou demolhar do jeito errado. A maioria das pessoas que demolha o feijão deixa de molho por 1 hora, 2 horas, às vezes até de um dia para o outro na mesma água fria. E aí cozinha na água do demolho. Esse é o erro. O demolho curto em água fria reduz pouco as lectinas e quase nada o ácido fítico. E cozinhar na água do demolho reintroduz tudo que foi liberado para a água de volta para o feijão. É como lavar a louça e enxaguar com a mesma água suja. A solução que a ciência confirma é muito mais simples do que qualquer pessoa imagina. O protocolo correto, passo a passo. Passo 1. O demolho longo com descarte. Coloque o feijão de molho em água em temperatura ambiente por no mínimo 12 horas. O ideal é 18 a 24 horas. Durante esse período, as lectinas e parte do ácido fítico migram para a água. A água fica levemente turva e espumosa. Isso é exatamente o que você quer. Significa que o processo está funcionando. Agora o passo que quase ninguém faz. Descarte essa água completamente. Lave o feijão em água corrente. Você acabou de eliminar grande parte das lectinas e dos oligosacarídeos que causam gases. Passo 2. A água do cozimento. Cozinhe sempre em água nova. Nunca na água do demolho. Esse detalhe sozinho já reduz significativamente o desconforto digestivo para a maioria das pessoas. Passo 3. A temperatura e o tempo. Aqui está outro erro silencioso. As lectinas do feijão são destruídas pelo calor, mas exigem temperatura mínima de 100 graus Celsius mantida por tempo suficiente. A panela de pressão atinge essa temperatura e a mantém sob pressão, ideal para a destruição completa das lectinas. Cozimento lento em fogo baixo, abaixo de 100 graus, pode na verdade aumentar a atividade das lectinas em vez de destruí-la. Estudos publicados no Journal of Agricultural and Food Chemistry confirmaram que feijão cozido em temperatura insuficiente tem concentração de lectinas ativas maior do que o feijão cru. Isso significa que cozinhar mal é pior do que não cozinhar. Na panela de pressão, após o demolho com descarte e lavagem, cozinhe por 30 a 40 minutos após iniciar a pressão. Na panela comum, cozinhe em fervura plena, 100 graus, por no mínimo 90 minutos, sempre em bastante água. Passo 4. O segredo do ácido fítico. Para neutralizar o ácido fítico de forma mais completa, existe um recurso adicional que poucos conhecem. Adicione uma colher de sopa de vinagre de maçã ou suco de limão à água do demolho. O ambiente ácido ativa a fitase, enzima naturalmente presente no feijão, que degrada o ácido fítico. Esse processo é chamado de acidificação do demolho, e estudos mostram que aumenta em até 50% a neutralização do ácido fítico em comparação ao demolho simples em água. O resultado? A absorção de ferro, zinco e magnésio do feijão aumenta significativamente. Você finalmente absorve o que está comendo. Passo 5.
o que adicionar no cozimento. Duas adições simples potencializam ainda mais a digestibilidade do feijão. A primeira é o alho. Além de todos os benefícios medicinais que já documentamos em outros vídeos, o alho tem ação carminativa. Reduz a produção de gases durante a digestão de leguminosas. Adicione 3 a 4 dentes esmagados durante o cozimento. A segunda é o cominho. O cominho é usado há milênios em culturas do Oriente Médio e da Índia, exatamente as culturas que mais consomem leguminosas, como digestivo específico para feijões e lentilhas. Os compostos do cominho estimulam a produção de enzimas digestivas pancreáticas e reduzem a fermentação intestinal dos oligosacarídeos. Adicione uma colher de chá de cominho ao feijão durante o cozimento. Alho e cominho não são apenas tempero, são medicina digestiva que as avós usavam sem saber o mecanismo. O que muda quando você faz isso? Em menos de 2 semanas, seguindo esse protocolo, a maioria das pessoas relata 3 mudanças imediatas. A primeira é a redução do inchaço abdominal após as refeições. O inchaço que você normalmente atribui ao feijão, que aprende a conviver como se fosse inevitável. Ele reduz drasticamente ou desaparece completamente. A segunda é mais energia após as refeições. Quando o feijão é bem preparado e os minerais são absorvidos corretamente, o corpo recebe ferro biodisponível que melhora o transporte de oxigênio para as células. Menos cansaço pós-almoço, menos sonolência, mais foco no período da tarde. A terceira é a melhora nos exames de sangue. Não imediatamente, leva ciclos de renovação celular. Mas pessoas que adotaram o protocolo correto e fizeram exames comparativos relatam melhora nos marcadores de ferro e ferritina após 2 a 3 meses de consistência. O feijão não mudou. O corpo finalmente está conseguindo usar o que sempre estava lá. Por que ninguém te contou isso antes? Aqui está a pergunta honesta que você precisa fazer. Por que uma informação tão simples, demole por mais tempo, descarte a água, cozinhe em temperatura adequada, nunca chegou até você de forma clara? Por que os guias nutricionais oficiais raramente mencionam antinutrientes? Por que o conselho padrão ainda é coma feijão, é saudável, sem nenhuma instrução sobre como prepará-lo corretamente? A resposta é simples. Não tem patente em demolhar feijão por 18 horas. Não tem laboratório farmacêutico lucrando com a informação de que vinagre de maçã na água do demolho aumenta a absorção de ferro. Não tem suplemento para vender quando o feijão bem preparado já fornece o zinco e o magnésio que o corpo precisa. O conhecimento correto elimina a necessidade do produto, e produto é o que financia a informação que chega até você. O que não financia produto, não chega. Mas agora chegou. O feijão que o Brasil merece comer. O feijão é um patrimônio cultural e nutricional brasileiro. Não existe combinação mais completa em proteína vegetal, fibra solúvel e minerais essenciais do que arroz com feijão bem preparado. A ciência nutricional moderna confirma o que gerações de brasileiros já sabiam intuitivamente. Essa combinação forma uma proteína completa com todos os aminoácidos essenciais. Mas durante décadas, o modo de preparo foi simplificado, acelerado, industrializado. O feijão enlatado já vem cozido em água que nunca foi descartada. O feijão de panela rápida foi cozido sem demolho. E o resultado coletivo é uma população que come feijão todo dia e ainda assim tem deficiência dos minerais que o feijão deveria fornecer. Você pode mudar isso com 12 horas de antecedência, com uma colher de vinagre, com água nova para o cozimento, com alho e cominho na panela. Não é uma revolução, é uma correção. Uma correção que seu corpo vai sentir em dias e seus exames vão confirmar em meses. Compartilha esse vídeo com alguém que come feijão todo dia, que é praticamente todo brasileiro que você conhece. Deixa um comentário me contando. Você já tinha o hábito de demolhar? Descartava na água? Ou vai mudar o preparo a partir de hoje? Eu leio todos os comentários e respondo com orientações específicas para cada situação. Se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana a Shira a gente traz conhecimento sobre alimentação real. Sem produto para vender, sem patrocínio para proteger, sem interesse em te manter desinformado, só o que funciona.
do jeito que sempre deveria ter sido ensinado. O feijão está na sua cozinha, a diferença está no preparo e agora você sabe qual é.